Saudações e sejam bem-vindos a mais uma reportagem DZ. A erosão dos solos é um problema complexo que afeta muitos países. Ela resulta de causas naturais e antrópicas. Em muitas situações, a erosão ocorre devido à ação da água, do vento, do gelo, do clima e atividades humanas, como desmatamento, queimadas, agricultura intensiva e urbanização. Todos esses elementos contribuem para a degradação do solo. Os bairros da cidade de Quilimane sofrem com esta problemática, como destaque para Morope e Insídua, onde várias infraestruturas públicas e privadas, com destaque para habitações, pontes e entre outras, foram engolidas pela erosão. Nesta reportagem DZ, vamos abordar os males que a erosão está a trazer no bairro Morope e Insídua, onde famílias estão expostas a um perigo iminente. Acompanhe. E havia casas, e para chegar no riacho era meio longe, mas agora já não há transitabilidade para lá, na Madal. Iyo ni nziveliwa kana apoio, kana ajudarwa, kanina nyumba, erosão inofia, quase malofia. A cidade de Quilimane, tendo mais duas vezes o ciclone, evento como o ciclone Fred, significa que a cidade provavelmente pode vir a desaparecer. Pode vir a desaparecer. Morope e Insídua são apenas uma amostra dos males deste fenômeno, cujas soluções muitas vezes ultrapassam as capacidades dos governos locais. Mas em Quilimane, por exemplo, quais são as grandes causas da erosão? As chuvas intensas, construções nas áreas inadequadas, o desmatamento, atividades agrícolas inadequadas são algumas das causas apontadas para a erosão. Aliás, a nossa equipe de reportagem fez uma ronda pela cidade, onde foi possível constatar que diversos bairros enfrentam este tipo de problema. Próprias características da cidade de Quilimane, nós dissemos que a cidade de Quilimane está abaixo do nível do mar, é suscetível a todos os eventos, fenômenos climáticos. Então, neste caso, para o caso de Quilimane, temos tido problemas do bairro Insídua, já tentamos, nós como município, conseguimos mapear todas as zonas de erosão e zonas de risco, que nós temos o bairro Insídua, temos o bairro Nhangome, Ilalane, temos o bairro Morope, que onde está com mais gravidade, e estamos também com o bairro Bazar. Praticamente, estamos a dizer, a erosão na cidade de Quilimane está a afetar toda a cidade. E temos dito que a análise que temos feito ao nível da cidade, que de facto, só a cidade de Quilimane, tendo mais duas vezes o ciclone, evento como o ciclone Fred, significa que a cidade provavelmente pode vir a desaparecer. No Morope, a situação agravou-se nos últimos anos face às chuvas que se registram com frequência na cidade de Quilimane. Esta é a dona Angelina, mãe de 4 filhos e residente no bairro Morope, conta que a situação tem ameaçado a sua residência e coloca em risco principalmente as crianças que ali vivem. A erosão nem que na comum, aí manofu na nobla, mãe angadua mundra sempre murma com calamo, apuna primeiro jo, governo quero a que sacar queri, primeiro já que se davi, a do songoro bangun, jijueni na miroga que ninjiba, numba dino mota, aí ma atu dai kana mudo bwana apuna nga wajidarue, agwa kela wajidarue anga ndo songoro. Agora canais da rua só no viver dani. Angangana ne como vina eroga de puchuche numba anda songoro cana. Baina barnabar. A fonte ainda lamenta. Numba ine logwa porque ira za ifia. Já daí ngabnya murma kumo yonkala badulu bene loga pena na gana fanya pena ima kana fanya peno na buya mulugu. Manga kala sorte ima ba fanya. Kaninzo abi songoro kanisdawi kaninzo. Para além da dona Angelina, Antônia Rodrigues e Bento Joaquim, também residente naquele bairro, explicam que tem enfrentado as mesmas dificuldades. Iyo ni nziveliwa kana apoio, kana ajudarwa,
Kanina nyumba, erosão não fia, quase malo fia. E malo to estrada. Agora nilo aí eu ia ona makata mi só que cobrir, nem funo só que lá no cobrir. Eu ia na ajudar apoio erosão. E eu digo gavarelo ajudar o porque canavo cala. E erosão não é la murda. O nosso rio simplesmente está afastando. E digamos que a nossa terra em si não tem nenhuma barreira. Digamos, isso tudo tinha casa. Havia pessoas aqui. As autoridades municipais reconhecem os desafios existentes para o combate à erosão. Listano Varela é vereador da área do meio ambiente e mudanças climáticas no Conselho Municipal. E quando questionado sobre este mal, começou por explicar o seguinte. Cada tipo de erosão aqui na cidade de Quelimane tem a sua especificidade, tem a sua característica. Por exemplo concreto, a erosão do Morope é uma erosão em que tem a ver com o mar e tem a ver com as chuvas fluviais. Então, tem certas medidas que nós tomamos em relação à erosão do Morope. São as medidas que nós estamos ainda a implementar em relação ao efeito que está a acontecer no Morope. Viver neste bairro é um risco, porque, segundo depoimentos de alguns moradores, afirmam que dezenas de casas desabaram neste local devido à erosão que se registra nesta zona. Aquela área que está a ver ali foi uma casa que estava lá, mas por agora sim não estou a ver mais casas. Acho que foi uma coisa também que aconteceu há bocado. Mais ou menos posso dizer que uma coisa, porque isso tudo a partir de lá, até lá havia casa, pode dizer uma coisa de 15 casas, ou 3 ou 10, às vezes chegava, porque isso tudo tinha casa. Assim que nós estamos a ver vazio assim, é porque as pessoas acabaram de se mudar. Diante deste problema, as autoridades municipais também ficam de mãos atadas, porque olhando pela magnitude do problema, a solução não lhes ultrapassa. Nesse preciso momento, os projetos que nós temos como município não têm sido muito rentável para colmatar a situação da erosão no Morope. E as nossas medidas é sensibilizarmos a população, de facto, a plantio de árvores, como podes ver as plantas que nós temos, casuarina, eucalipto, porque elas, de certa maneira, combatem um bocadinho a erosão. Então, temos tido experiência também em outros municípios, no caso do Marraquene, as experiências que tivemos, usamos pneus, mas para o caso de Quelimane foi difícil, não conseguimos combater a erosão. E o fenômeno, cada dia que passa, está tentando justificar ao bairro Morope. Para além do bairro Morope, visitamos o bairro Sampeni, onde diversas casas estão sendo engolidas pela erosão, como explica os moradores com um grito de socorro. Estamos mal, criança para ir na escola tinha que todos os dias carregar para na escola e voltar para cá. Carregar para na escola por causa dessa erosão, estamos mal, estamos pedindo ajuda mesmo. É isso mesmo, só estamos a fazer para aguentar. Para crianças também para conseguir saltar, porque assim como, por exemplo, maré quando enche, isso aqui enche água. Agora depois de encher água, você está, por exemplo, eu vou na machamba, meu filho vai na escola, criança aí de 5 anos, vai conseguir saltar? Neste bairro, por sinal Sampeni, a colocação de sacos é vista como um dos meios alternativos para a minimização do problema. Mas alguns munícipes reconhecem que mesmo assim não tem sido eficaz. Sou moradora também e estamos a ver aqui muitas casas desaparecer aos poucos. Depois do que aconteceu da semana passada com aquela tempestade que tivemos, e tudo foi embora. Então quer dizer que o que estão a fazer não é a solução para essa questão da erosão aqui. Não é a solução, porque todos os sacos de areia, acho que tem que se fazer um pouquinho mais de uma investigação, né? E tentar se ficar mesmo diretamente no problema. Mas aqui, possivelmente, deve haver uma drenagem. Quando não houver drenagem, cada vez mais, vai sempre, isso aqui vai afastar até chegar numa outra área. Para além de Morope e Sampeni, percorremos cerca de 2 quilômetros para chegar à comunidade de Isídua, ao redor da cidade de Quelimane. Neste bairro, constatamos que tanto para as residências da população local, assim como a estrada que parte de Isídua à localidade da Madal, o cenário não é dos melhores. Rampa canina,
Apa nini nindo anabu kobiri ningado kulo sogoro kulenda na kobura rolo gweni pagare vina 5 vina kanina yo logai iyo madale nikana goi vadidi ntekelo mwanu na mungani vadela yo bani kana dila yo bani kana rampa gafana bani kana ponti kadina yena guyo unjiva jiju. A situação daqui está meio crítico, principalmente para lá na Madale, nem aqui o bairro de Sidua. Sim, na antiguidade esse rio aqui era um riacho muito pequeno, aqui havia casas e para chegar no riacho era meio longe, mas agora já não há transitabilidade para lá na Madale. Há um problema sério. Primeiro perdemos a ponte, logo estamos a perder a própria estrada, sem nenhuma intervenção nesse contexto. Gildo Alberto, residente desta localidade, explica que não tem por onde recorrer, ou seja, uma iniciativa por parte das entidades governamentais de modo a solucionar este problema. Então, não temos como a quem recorrer, mas se fosse haver pessoas que poderiam recorrer, talvez documentos já entraram nos departamentos ou nas situações, como posso dizer, nos sítios onde deveriam chegar os documentos. Então, nesse contexto, ainda não há resposta positiva. A estrada essa que está, já não temos mais estrada. Só trouxeram aí um desvio para lá, para poder se passar, mas não, estamos mal. Questionado a entidade competente sobre a preocupação apresentada pelos moradores dos bairros que fizemos menção em relação à intervenção, respondeu nos seguintes termos. De facto, eles podem ter razão. E normalmente, quando se trata de assunto dessa natureza ou desse gênero, o que eles esperavam é ter apoio, serem retirados de zona. Município como município pode não ter capacidade de retirar, porque, como sabe, como eu disse, que a própria cidade temos problemas de terrenos. A cidade é muito pequena, pior com a situação de erosão. E estamos a pensar agora, as pessoas agora de Climane, o que estão a pensar é retirar da cidade de Climane, irem para Nicoadala, onde há mais terras. Climane não temos terras. Perceber? Quando eu falo do Isidua, estou a falar aqui próximo. Quando falo de Ilalani, estou a falar daqui. E quando falo de Ilalani, estou a falar dessa zona. E quando falo de Padeiro, estou a falar dessa zona. E quando falo de Morope, estou a falar dessa zona. Logo, concluo que a cidade de Climane, cada dia que passa, está ficando mais encurralada. Por falta da intervenção das entidades competentes, os moradores decidem meios alternativos de minimizar este problema. Morope, as pessoas estavam a desistir por causa da erosão, mas não dava certo. Mas se houvesse opção, mas tentasse algumas, se dar uma barreira quaisquer ou não, num outro sítio seguros, é para primeiro o governo tentar ver isso, né? Porque as pessoas estão a desistir, não dá aquilo, também as crianças estão também descontroladas, temos medo de, causa contrária, chegar naquelas margens. É para, as pessoas também devem ver com essas coisas também, né? Sinceramente. Olha que ele lançou que cobre. Ele ganhou uma murdani, olha aí, muromele aí, kumbira, cano na apoio. Só vale a pena o cuale, nem coisa tão pouco, não é aquela não ajuda, vangono. Cobrir para o que Davi era para andar na chapa o culo estar dando tuile. Para o ambientalista Manuel Cassamo, acredita que a princípio são fenômenos naturais, mas existem outros fatores que aceleram o processo da propagação da erosão. O posicionamento que nós temos nesse momento é um posicionamento de clamor, sendo que a erosão está a tomar conta a maior parte da terra que nós observamos nesses bairros mencionados. Olhando pelo processo como ele é um processo físico natural que consiste em desgaste, transporte e acumulação de sedimento das zonas mais altas para as zonas mais baixas. Agora, só que esse problema tem vários fatores que intervêm. O primeiro fator são fatores naturais, porque a erosão por si só é um fenômeno natural. Mas também o mesmo fator, existem outros fatores antrópicos que aceleram o processo, que é a ocupação do solo urbano, a ausência de planeamento e ordenamento do território, sendo que os nossos moradores ou os moradores desses bairros mencionados, eles fazem uso do solo urbano de uma forma não ordenada e isso acaba agravando mais o processo erosivo. Quando questionado a fonte sobre os mecanismos de prevenção a este tipo de fenômeno,
explicou que são vários mecanismos de como fazer estancar o processo. Primeiro, deviam-se montar umas infraestruturas de gabiões, sobretudo na zona do Sul, ou replantio de mangás que poderia reduzir em larga escala o processo erosivo. Mas porque um lado a população olha o mangal como um bem comum para a sua sobrevivência, a tendência é de cortar o mangal, e quando corta o mangal, e também encontramos um outro cenário de ausência da biodiversidade, ou seja, acaba fazendo com que a biodiversidade ponha em causa, no caso dos moluscos, do camarão, e como fonte de rendimento da população, quando vão para lá, retiram as estacas para a construção da sua residência, assim como também para o combustível lenhoso, acaba alargando mais o processo erosivo. Questionado o vereador sobre os dados de quantas famílias estão na situação de risco, o mesmo esclarece. De facto temos, como eu disse, que o município não é porque está alheio àquele fenômeno. O município está a par da situação que está a acontecer no Morrope, de facto. Como eu disse que nós começamos a trabalhar de 2016 até 2014, posso dizer isso, se a memória não me falha, é isto. Então, se é isso, nós temos uma noção daquilo que está a acontecer, mais ou menos. Já desapareceram mais de 20 casas, mais de 25 casas que estavam na zona de erosão, e na medida em que está a acontecer aquilo, a população está a se retirar. Aqueles que não têm condições, de facto, ainda mantêm. Aqueles que têm condições estão-se a retirar, a procurar outras moradias, a procurar outras soluções da vida, de modo a recuperar a situação. Pelo que ficou patente, a erosão é um problema sério e nos próximos tempos, muitos bairros desta autarquia, em particular, podem desaparecer caso não haja um investimento para travar a progressão da erosão. Mas também a educação ambiental é necessária para que as comunidades compreendam que abrir buracos, cortar mangal, só para citar alguns exemplos, causa problemas sérios à natureza. E é assim que termina mais uma edição da reportagem DZ. Voltamos numa outra ocasião com mais motivo do seu maior interesse.